Você tem sangramento menstrual intenso ou prolongado, cólicas menstruais muito fortes ou dor na relação sexual? Então você pode ter adenomiose. Eu sou Eduardo Baracá, ginecologista e obstetra, e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a adenomiose. O que é adenomiose? Adenomiose é a presença de células semelhantes ao endométrio, a camada interna do útero, no miométrio, a maior camada do útero. Vamos lembrar que o útero é composto principalmente por essas duas camadas. O endométrio, a camada mais interna, que é a camada que descama na menstruação, e o miométrio, que é a camada muscular do útero, responsável pelo controle do fluxo menstrual. A adenomiose é a infiltração dessa camada muscular por um tecido semelhante ao endométrio. Ela pode existir em duas principais formas. A forma difusa, que é a forma mais comum, e a forma focal, que é como se fossem nódulos de células endometriais envoltos por músculo liso, que chamamos de adenomiomas. O que causa a adenomiose? São várias as hipóteses que tentam explicar a causa da adenomiose. A mais aceita é que há uma invaginação da camada endometrial basal para o interior do miométrio. Ou seja, o endométrio se projeta e se infiltra na camada muscular do útero, aumentando a região de transição de miométrio e endométrio. Quais são os sintomas mais frequentes da adenomiose? Como a adenomiose está relacionada com o aumento do volume do útero e o aumento dessa área de transição de endométrio para miométrio, os principais sintomas são o aumento do fluxo menstrual ou da duração da menstruação e cólicas menstruais intensas que não melhoram com analgésicos comuns. Outro sintoma é a dor na relação sexual e, mais frequentemente, a infertilidade, ou seja, a dificuldade da mulher em engravidar. Como fazer para descobrir se você tem adenomiose? O diagnóstico da adenomiose pode ser feito por um ultrassom transvaginal simples, em casos de adenomioses extensas ou realizadas por profissionais especialistas. Porém, o principal exame para o diagnóstico da adenomiose é a ressonância magnética da pelve, que além de ser um exame mais preciso, pode trazer mais detalhes sobre o padrão de doença que a paciente vai apresentar. Quem pode ter adenomiose? A adenomiose geralmente acomete mulheres acima de 35 anos ou mulheres com gestações anteriores, parto cesárea prévio ou outras cirurgias uterinas prévias, como a miomectomia e a curetagem uterina. Mas também pode acometer mulheres mais jovens e sem filhos. Também está relacionada com a exposição prolongada ao estrogênio, o principal hormônio feminino. Qual o tratamento da adenomiose? O tratamento da adenomiose pode envolver o uso de anticoncepcionais hormonais, o uso do DIU, que nesse caso o ideal é o DIU Mirena, e a cirurgia. O uso dos anticoncepcionais hormonais e do DIU Mirena tem o intuito de levar a mulher à amenorreia, ou seja, fazer a mulher parar de menstruar. A cirurgia geralmente é relacionada à adenomiose focal, com a tentativa de retirada desses nódulos de adenomioma. Ela pode ser feita por videolaparoscopia ou por histeroscopia, dependendo da localização desses nódulos e do quadro da paciente. Como a adenomiose é uma doença restrita ao útero, a histerectomia, ou seja, a retirada do útero, é o tratamento definitivo da doença e pode ser realizado preferencialmente por videolaparoscopia. Para casos de infertilidade devido à adenomiose difusa, o tratamento deve ser avaliado individualmente, muitas vezes com auxílio de especialistas em reprodução humana. Adenomiose e endometriose são a mesma coisa? Não, a adenomiose não é apenas a endometriose do útero, como muitos falam. São doenças diferentes, com fisiopatologias diferentes, e às vezes o tratamento é distinto. A adenomiose é uma doença restrita ao útero, enquanto que a endometriose pode atingir outros órgãos. Porém, essas duas doenças podem coexistir. Por isso que é importante uma avaliação adequada da pelve, com exames confiáveis, para podermos descartar a endometriose associada com a adenomiose. Bom, pessoal, esse foi um panorama sobre a adenomiose, mas se você tiver mais dúvidas ou interesse na doença, me segue no Instagram, faça sua pergunta e a gente conversa mais por lá. Abraços!